Você já sentiu que algo muito errado está acontecendo no país, mas ninguém parece disposto a admitir? Como se estivéssemos todos dentro de uma casa pegando fogo, e em vez de apagar as chamas, a maioria preferisse fingir que o calor é normal. Há um silêncio estranho no ar, um cansaço coletivo, como se o povo tivesse desaprendido a esperar por justiça. Mas o que muitos não percebem é que toda destruição começa assim, devagar, disfarçada de progresso, mascarada por discursos bonitos e sorrisos ensaiados. Foi assim antes da queda de impérios, e é assim agora. O poder, quando se torna absoluto, deixa de servir e começa a devorar. O profeta Miqueias viu isso acontecer séculos atrás. Ele escreveu: ai daqueles que maquinam a iniquidade e têm o poder em suas mãos. Miqueias 2:1. Gente que passa a noite planejando o mal e ao amanhecer o executa sem culpa, porque ninguém é grande o bastante para detê-los. Você consegue imaginar? Uma elite que não dorme pensando em como servir, mas em como dominar. Uma classe que transforma o Estado em uma arma e o poder em propriedade particular. O mal, quando se instala nas estruturas de comando, não precisa mais de espadas. Ele governa com canetas. Mas o mais assustador é que tudo isso não começa de repente. Primeiro vem a indiferença, o não é problema meu. Depois o medo de falar, o medo de perder algo. E então, um dia, acordamos e já é tarde demais. As leis existem, mas são apenas palavras num papel. A justiça tem olhos vendados, mas não para ser imparcial, e sim para não ver o que acontece diante dela. É o que o profeta descreveu. Eles cobiçam campos e os arrebatam, casas e as tomam. Fazem violência a um homem e à sua herança. Miqueias 2:2. É o retrato do abuso de poder, da ganância institucionalizada, do sistema que aprendeu a saquear o povo com aparência de legalidade. Há uma cena que se repete em todas as eras. Homens em tronos altos, cheios de si, acreditando que jamais cairão. Mas a história mostra, e a Bíblia confirma, que o poder sem temor de Deus é uma bomba relógio espiritual. O Senhor derruba o trono dos príncipes e assenta os humildes em lugares de honra. 1 Samuel 2:8. Deus observa, e quando ele se levanta, nenhum império corrupto resiste. Você já percebeu como o mal se torna sofisticado? Ele deixa de usar máscaras grotescas, fala com voz calma, veste terno, cita leis. E assim, o povo se acostuma a ser oprimido. Aprendemos a viver sem esperança, como se a injustiça fosse parte natural da vida. Mas não é. Deus não criou o poder para ser usado contra os fracos. Ele instituiu o governo para proteger, para guiar com justiça. Quando o poder se volta contra o povo, ele se transforma em juízo. Há um momento em que o coração humano cansa de assistir. E é aí que começa o verdadeiro desespero. A sensação de que nada muda, de que os maus vencem e os bons são esquecidos. Mas é exatamente nessa hora que a fé se torna resistência. É nesse vale escuro que precisamos lembrar: Deus ainda governa. Ele ainda vê os planos que são traçados nas madrugadas da corrupção, e cada ato de opressão sobe ao céu como um grito. Talvez você olhe em volta e sinta a mesma impotência que Miqueias sentiu. Ele via uma nação afundando em mentiras, líderes comprando justiça, o povo sendo explorado, e ainda assim ele permaneceu firme, porque sabia que acima de todo o poder humano há um trono que não se abala. E é esse trono que decide o fim dos impérios e o destino das nações. O poder pode se disfarçar de força, mas Deus o reduz a pó com um sopro. Nenhum decreto humano é mais forte do que a palavra divina. O mesmo Deus que levantou reis também os derrubou quando o poder virou idolatria. E hoje, a pergunta ecoa para todos nós: o que acontece quando uma nação inteira se ajoelha diante do próprio poder? A resposta é dura, mas libertadora. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, o caos se instala.
E é nesse caos que o juízo começa. Mas enquanto houver quem chore pela justiça, quem se recuse a se vender, quem olhe para o alto e ainda diga: Senhor, tem misericórdia de nós, ainda há esperança, porque o juízo de Deus não vem para destruir o arrependido, vem para corrigir o perdido. E talvez esse seja o início da mudança que tanto esperamos. Reconhecer que o poder humano falhou, mas o divino nunca falha. O poder que oprime cai. O poder que serve permanece. E no final, quando o último palácio desmoronar e o último corrupto for esquecido, só haverá um nome sobre todo nome: o do Deus justo, que sempre esteve observando, esperando que o povo se lembrasse dele outra vez. Você já percebeu como, aos poucos, o mal vai se tornando aceitável? Como a corrupção deixou de chocar e passou a ser parte da rotina? Hoje, quando alguém desvia milhões, o país reage com um bocejo. As manchetes se repetem, os escândalos se misturam e o povo segue a vida anestesiado. Mas o que poucos percebem é que essa indiferença é o veneno mais letal de uma nação. É assim que o pecado deixa de ser exceção e vira cultura. O profeta Miqueias já via isso há quase 2.700 anos. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Miqueias 6, 10, 11. Ele falava de um comércio sujo, onde o lucro importava mais do que a justiça. Mas não era só sobre vender trigo ou azeite. Era sobre vender a alma. Hoje, o efa minguado está em cada negociação sem ética, em cada propina que muda de mãos, em cada nota fria que financia um sistema de mentira. O problema não é apenas quem rouba, mas quem acha que isso é normal. E o mais terrível é que essa normalidade mata a consciência. Já não nos indignamos, já não choramos diante da injustiça. E uma sociedade que não chora mais pelo que é errado está mais próxima do abismo do que imagina. É triste perceber como o dinheiro se tornou o novo altar do mundo. Tudo tem um preço: a verdade, a honra, o caráter. O que antes era pecado, hoje é estratégia. O que antes era vergonha, hoje é mérito. Mas a palavra é clara: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16, 8. Quando o ganho fácil se torna estilo de vida, o país inteiro adoece. Porque não é só o bolso que se corrompe, é o coração. Imagine um povo que acredita que todo mundo faz, que o jeitinho é parte da sobrevivência. Agora imagine Deus olhando para isso. O mesmo Deus que ensinou a honestidade nas pequenas coisas, vendo uma nação inteira negociando princípios. Foi o que ele viu em Israel. Ricos acumulando tesouros sujos, enquanto o pobre era esmagado por um sistema que chamava o roubo de esperteza. O comércio não era apenas de produtos, era de consciências. E é aí que o choque de realidade nos alcança. O Brasil repete o mesmo roteiro. A trapaça virou esperteza, o suborno virou acordo e a corrupção virou cultura. E o pior, há quem ainda peça bênção por aquilo que Deus jamais aprovaria. Como se o Senhor pudesse abençoar o lucro que nasceu do engano. Há caminho que, ao homem, parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14, 12. O profeta via o mesmo ciclo que vemos hoje: o rico enriquecendo com o suor do pobre, o sistema protegendo os poderosos, a justiça vendida ao melhor comprador. E diante disso, surge uma pergunta que queima como fogo: até quando? Até quando a nação vai aceitar viver assim, chamando esperteza de sabedoria e mentira de política? Mas há uma promessa oculta nessa denúncia. Toda vez que Deus expõe o pecado, ele também abre uma porta para o arrependimento. Quando o profeta Miqueias falava de balanças falsas, ele não falava apenas de comércio, mas de alma. O coração que negocia princípios é a primeira balança que Deus pesa. E quando ele pesa, nada fica escondido. Então,
Se há algo que o Brasil precisa redescobrir, é o valor da integridade. Um país se reconstrói quando o povo volta a temer a Deus mais do que a temer a perda. Quando o lucro deixa de valer mais que a consciência. Quando cada transação, cada palavra, cada escolha volta a ter peso diante dos olhos do Senhor. Porque no fim das contas, o juízo não começa no Congresso nem nas cortes. Começa no caráter. E o povo que se vende por pouco não pode reclamar de viver sob o domínio de quem se vende por muito. Mas há esperança. O mesmo Deus que denunciou as balanças falsas é o que promete restaurar os que escolhem a verdade. E quando uma nação volta a colocar a justiça acima do lucro, o céu começa a olhar para ela de novo. Você já notou que nos últimos anos, o mundo parece ter perdido completamente o senso do que é certo e errado, como se, de repente, a bússola moral da humanidade tivesse quebrado. Hoje, defender princípios é visto como ofensa, e questionar o absurdo virou motivo de cancelamento. A verdade não é mais absoluta, é relativa, maleável, ajustável ao interesse do momento. O profeta Miqueias já via isso e escreveu: "Vocês aborrecem o bem e amam o mal." Miqueias 3:2. E talvez essa seja a pior sentença que pode cair sobre uma nação, quando o mal não precisa mais se esconder, porque o povo o aplaude. É assustador perceber como a inversão de valores se infiltrou em tudo. O que antes era vergonha, agora é motivo de orgulho. O que antes era sagrado, hoje é motivo de piada. Nas escolas, o certo e o errado se confundem. Nas redes sociais, quem mente melhor conquista mais seguidores. E na vida real, a ética virou um artigo raro. Estamos chamando luz de trevas e trevas de luz, exatamente como Isaías alertou. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5:20. A sociedade não apenas tolera o pecado, ela o celebra. Mas o mais perigoso é que essa inversão começa de forma sutil. Primeiro, com pequenas concessões. Não é tão errado assim. Todo mundo faz. É só uma piada. Até que um dia, o mal deixa de ser visitante e se torna morador. Quando o coração já não se entristece com o pecado, é porque o pecado já o conquistou. E o pior é que essa cegueira não acontece apenas nas ruas. Ela entra nas casas, nas igrejas, nos lares. De repente, a televisão ensina o oposto do que a Bíblia prega, e o público aplaude. A cultura do engano se espalha, moldando mentes, distorcendo o amor, transformando o erro em liberdade. Você percebe como tudo se inverteu? Hoje, o honesto é o tolo, o corrupto é o esperto, o casto é o reprimido e o promíscuo é o livre. Os valores foram trocados como se a vida fosse uma feira onde cada um escolhe o que quer acreditar. Só que há um preço alto por essa troca: a perda da consciência. E quando uma sociedade perde a consciência, ela também perde a proteção de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel, uma geração que amava o mal e rejeitava o bem, que chamava o pecado de progresso e a santidade de atraso. Quando o bem é odiado, a injustiça se torna lei. Quando a verdade é rejeitada, a mentira ganha coroa. O resultado é o que vemos hoje: famílias quebradas, crianças confusas, líderes sem moral e uma multidão que já não sabe o que é pureza, porque desaprendeu a reconhecê-la. O coração coletivo da nação adoece e o mal passa a ser visto como algo normal, até bonito. O pecado deixa de ter cheiro de podridão. Agora tem perfume caro e discurso sofisticado. Mas a palavra de Deus não muda, mesmo quando o mundo muda de opinião. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12:9. Essa é a diferença entre o povo de Deus e o resto da multidão. Enquanto o mundo aplaude o erro, o justo o denuncia. Não por orgulho, mas por amor. Porque amar de verdade é proteger, não fingir que está tudo bem. Talvez o mais triste seja ver que essa inversão não é apenas social, é espiritual.
Há uma batalha invisível sendo travada e o inimigo não precisa mais se esconder. Ele não entra pela porta da frente com chifres e tridente. Ele entra com discursos suaves, músicas agradáveis, ideologias que parecem boas, mas distorcem a verdade de Deus. E pouco a pouco, sem perceber, o povo vai se curvando ao engano. Mas há um remédio. Quando Miqueias olhava para aquela sociedade doente, ele não perdeu a fé. Ele sabia que a cura começava no arrependimento, quando o povo parasse de justificar o mal e começasse a chorar por ele. Ainda há esperança, mas ela não está em debates nem em ideologias. Está em voltar à palavra, em chamar de pecado o que é pecado e de santidade o que é santidade. Porque Deus não muda, e o bem, ainda que zombado, ainda é o caminho da vida. Quando o mundo inteiro se ajoelha diante do mal, é o justo que se mantém de pé. E é esse remanescente, pequeno e fiel, que Deus usa para reacender a luz quando a noite moral parece mais escura. Há algo mais assustador do que o mal declarado. É o mal que veste terno, fala com voz calma e se apresenta como solução. O crime que deixa de agir nas sombras e passa a operar dentro do sistema. É quando o pecado ganha CNPJ, selo, carimbo e legalidade. O profeta Miqueias descreveu isso com precisão aterradora. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno e o grande fala dos maus desejos de sua alma. Assim todos juntamente urdem a trama. Miqueias 7:3. É o retrato de um mundo onde a injustiça não é mais exceção, é projeto. E o mais inquietante é que isso não acontece de repente. Primeiro, uma lei distorcida aqui, uma sentença comprada ali, um favor disfarçado de acordo. E pouco a pouco, o sistema se acostuma a funcionar torto. O mal aprende a usar gravata e falar difícil. A mentira passa a ser chamada de estratégia. O crime se torna burocracia. E o povo, cansado e confuso, já não sabe mais em quem confiar. O mesmo governo que deveria proteger começa a devorar. A justiça, que deveria equilibrar, passa a servir. E o cidadão comum, que acreditava em retidão, sente que vive num tabuleiro onde as peças foram marcadas antes mesmo do jogo começar. Imagine um país onde o corrupto dorme tranquilo e o inocente é tratado como culpado, onde o poder se protege em círculos fechados e a verdade é distorcida até parecer crime. Foi assim em Israel e é assim hoje. Quando Miqueias falou daqueles que urdiam a trama, ele não descrevia ladrões comuns, mas líderes, juízes e ricos poderosos tramando juntos, cada um lucrando com o mal do outro. E nada é mais perigoso do que uma aliança entre o poder e o pecado. Mas o profeta não falava apenas de política. Ele falava de um sistema espiritual corrompido, de um povo que se acostumou a ver o mal triunfar e aplaudi-lo. E o perigo de um crime legalizado é justamente esse. Quando o erro é legitimado, o povo deixa de lutar contra ele. O coração endurece, a indignação morre e a injustiça passa a parecer normal. O mal se organiza, se profissionaliza, se torna política pública. O inferno aprende a falar a linguagem da lei. E talvez o momento mais doloroso seja perceber que, mesmo vendo tudo isso, muitos preferem o silêncio. Preferem manter o emprego, a imagem, o conforto, mas o silêncio do justo é a vitória do ímpio. Foi por isso que Miqueias ergueu a voz, mesmo quando parecia inútil. Porque alguém precisa lembrar que Deus ainda está observando e Ele não compartilha o trono com corruptos. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Salmos 37:28. Mas há uma cena que se repete: os poderosos se fortalecem, o povo se acomoda e Deus se levanta. E quando Ele se levanta, não há trama que resista. Babilônia caiu, Assíria caiu, Roma caiu. Nenhum império corrompido sobreviveu à justiça divina. O que hoje parece intocável, amanhã será pó.
E talvez essa seja a maior ironia da história. O crime organizado sempre se esquece de que Deus também é organizado. E quando ele decide agir, o caos dos homens se transforma em palco para sua justiça. Olhe à sua volta. Quantas decisões absurdas, quantos julgamentos parciais, quantos inocentes esmagados. Parece que a lei perdeu o rumo, mas não se engane. O juiz supremo ainda está sentado no trono. Ele não foi subornado, não faz alianças, não muda de lado. E no tempo certo ele pesa as ações, expõe os bastidores, desmonta as tramas. Por isso, não se desespere quando ver o mal prosperar. A impunidade pode durar um tempo, mas nunca é eterna. O sistema pode se unir contra a verdade, mas Deus sempre terá a última palavra. E quando ele fala, o poder humano treme, as máscaras caem, os corruptos se calam, e a justiça que parecia distante volta a brilhar. O crime pode até se disfarçar de lei, mas o céu continua legislando sobre a terra. E no fim, o que foi construído sobre mentira desmoronará sobre a própria ruína. Há um silêncio que dói mais do que o grito da injustiça, o silêncio dos altares. Quando o mal toma conta das ruas e dos tribunais, ainda resta esperança se a voz da fé continuar firme. Mas quando até a religião se vende, a escuridão se torna total. O profeta Miqueias denunciou esse colapso espiritual com palavras que atravessam os séculos. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar, mas proclamam guerra contra aqueles que nada lhes metem na boca. Miqueias 3:5. Era a religião negociando a verdade. Um púlpito transformado em balcão de interesses, onde o que se pregava não era a vontade de Deus, mas o preço do suborno. Imagine a cena. O povo sofrendo, a corrupção em todas as esferas e aqueles que deveriam ser a consciência da nação pregando paz, paz, quando não havia paz alguma. Pregadores comprados, sacerdotes ensinando por interesse, profetas adivinhando por dinheiro. Miqueias 3:11. A fé, que deveria curar a nação, agora servia de anestesia. O povo deixava de enxergar o pecado porque quem o alertava havia se calado. E não existe desgraça maior do que uma religião corrompida, porque quando o templo se curva ao trono, o povo já não tem onde encontrar a verdade. Quantas vezes hoje vemos o mesmo acontecendo? Sermões moldados para não ofender, doutrinas diluídas em promessas de prosperidade, cultos que confortam o ego, mas não curam a alma. A mensagem que antes queimava o pecado, agora agrada a plateia. O altar, que era para ser fogo santo, virou palco. E o povo, faminto de Deus, é alimentado com palavras vazias. O Senhor não retém a sua ira para sempre, mas tem prazer na misericórdia. Miqueias 7:18. Só que essa misericórdia não é moeda de troca, é chamada ao arrependimento. Mas quem vai falar de arrependimento se a verdade deixou de dar audiência? O choque é perceber que muitos hoje se acostumaram a uma fé confortável. As igrejas estão cheias, mas os corações vazios. Canta-se muito, mas ora-se pouco. Fala-se de bênção, mas evita-se a cruz. Como em Miqueias, a religião se tornou cúmplice do sistema que deveria denunciar. E quando a fé se prostitui, o povo deixa de temer a Deus porque seus líderes já o esqueceram. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. E quando os altares se contaminam, Ele mesmo os purifica. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. Miqueias via isso com lágrimas nos olhos. Sacerdotes que se encostavam no Senhor dizendo: nenhum mal nos sobrevirá, enquanto o país mergulhava na ruína moral. Hoje não é diferente. Pregadores prometem vitórias a quem não quer renunciar ao pecado. Falam de salvação, mas escondem o arrependimento. Falam de amor, mas calam sobre justiça. E quando a palavra de Deus é usada como produto, o evangelho perde sua chama e vira espetáculo.
Mas há algo que o inferno nunca conseguirá apagar. Deus sempre preserva uma voz fiel. Sempre há um Miqueias que se recusa a vender o que é santo. Sempre há um profeta que prefere ser esquecido pelos homens a ser rejeitado por Deus. E talvez, neste tempo, ele esteja chamando você, não para julgar, mas para despertar. Porque a fé verdadeira não se cala diante da corrupção. Ela se levanta e clama por santidade. O silêncio dos altares é o som mais perigoso que existe. Porque quando os que conhecem a verdade se calam, as trevas falam mais alto. Mas quando alguém volta ao altar e ora com sinceridade, o céu volta a responder. Ainda há tempo de reacender o fogo. Ainda há tempo de pregar sem medo, de buscar a presença sem vaidade, de servir sem interesse. Enquanto o templo estiver aberto, há esperança, porque Deus não desistiu da sua igreja. Ele apenas espera que ela volte a ser dele. E quando isso acontecer, o silêncio dos altares se transformará novamente em voz profética, e o mundo inteiro voltará a ouvir que o Senhor ainda reina. Há um tipo de guerra que não acontece nas ruas, nem nas praças, mas dentro de casa. É uma guerra silenciosa, fria, que destrói o que há de mais sagrado, a família. Você já percebeu como, nos últimos anos, o lar, que deveria ser refúgio, virou campo de batalha? O respeito se perdeu, o diálogo morreu, e o amor, que antes era abrigo, se tornou moeda de troca. O profeta Miqueias descreveu esse colapso doméstico com uma dor que atravessa o tempo. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7:6. Quando a família adoece, a nação sangra. Tudo começa de forma quase imperceptível. Um tom de voz elevado, um perdão que nunca vem, uma mágoa guardada por anos. E o que era amor se transforma em distância. O lar que antes ecoava risadas, agora abriga o silêncio. A mesa, que simbolizava comunhão, se torna tribunal. O inimigo já não está do lado de fora. Está sentado no sofá, dormindo no mesmo teto, mas com o coração longe. E o mal sorri, porque sabe que, quando destrói a família, ele destrói o último pilar que sustenta uma nação. O que Miqueias viu em seu tempo é o que vemos agora. Famílias divididas, lares em ruínas, filhos sem exemplo, pais sem autoridade. A geração que deveria herdar valores, herda ressentimentos. E as palavras que antes educavam, agora ferem. O que era conselho virou ofensa. O amor virou competição. E o lar virou palco de orgulho e silêncio. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos 3:25. Quando o inimigo não consegue destruir uma sociedade por fora, ele começa por dentro, e nada é mais eficaz do que enfraquecer a família. É difícil admitir, mas estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. A tecnologia, que deveria aproximar, separa. Cada um em seu mundo, cada um em sua tela. O diálogo se perde entre notificações e o carinho é substituído por emojis. Pais cansados demais para ouvir, filhos ocupados demais para respeitar. O lar se torna um hotel emocional. Todos moram juntos, mas ninguém se pertence. E pouco a pouco, o espírito de divisão que arruinou Israel começa a se instalar também em nós. Mas há um momento em que Deus intervém. Ele olha para o caos doméstico e sussurra: voltem ao primeiro amor. Porque a cura de uma nação começa dentro das casas. Não em discursos, mas em abraços sinceros. Não em decretos, mas em perdões. Eis que converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4:6. Quando uma família se reconcilia, o inferno perde uma guerra. Quando um pai ora com o filho, o céu se abre novamente sobre aquele lar. Talvez você olhe para a sua casa e veja apenas cacos. Palavras que machucaram, promessas que não voltam, feridas que o tempo não curou. Mas Deus é especialista em restaurar lares quebrados.
O mesmo Deus que curou a nação de Israel pode curar a sua família. Ele ainda transforma gritos em orações, distâncias em reencontros, lágrimas em abraços. Mas é preciso humildade. É preciso voltar a enxergar o outro como presente, não como fardo. O inimigo sabe que não precisa destruir um país inteiro, basta destruir suas famílias. Mas também sabe que quando um lar se ajoelha, o inferno recua. E se uma geração inteira voltar a buscar a presença de Deus em casa, antes do trabalho, antes das redes, antes de tudo, então uma nova história começa a ser escrita. A ruína de uma família é o retrato de uma nação doente, mas a restauração de uma casa é o sinal de que o céu ainda não desistiu do povo. E talvez hoje a voz de Deus esteja ecoando dentro da sua casa, pedindo apenas uma coisa: comecem de novo, amem outra vez, orem juntos. Eu ainda estou aqui. Quando tudo desaba, há um instante em que o silêncio parece definitivo. As instituições caem, a justiça se corrompe, a fé se vende, a família se desfaz e o coração, cansado, começa a acreditar que não existe mais saída. Foi assim que Miqueias se sentiu. Ele olhou ao redor e viu uma nação mergulhada em trevas. Não havia governantes justos, nem líderes íntegros, nem famílias unidas. O bem havia desaparecido da terra. E ainda assim, no meio do caos, ele pronunciou uma das frases mais poderosas da Bíblia. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Essas palavras são a prova de que a esperança não nasce da circunstância, nasce da fé. Enquanto todos olhavam para o colapso, Miqueias levantou os olhos. E essa é a grande virada. Quando tudo na terra parece perdido, o céu continua no mesmo lugar. Deus não se move pelo pânico das nações, mas pelo clamor dos corações. A esperança que Miqueias carregava não era política, econômica ou social. Era divina, porque o verdadeiro renascimento de um povo começa quando ele entende que o trono de Deus nunca foi abalado. É fácil confiar quando as coisas vão bem. Difícil é manter os olhos firmes no alto quando o chão desaparece. O profeta viu sua nação ruir, mas enxergou algo além da destruição. Ele viu o Messias. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as famílias de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Miqueias viu Jesus antes que Jesus viesse, e isso mudou tudo. Ele entendeu que a esperança não viria de reis humanos, mas do Rei eterno. Aquele que nasceria pequeno para reinar sobre tudo, que trocaria o trono de ouro pela cruz e a coroa de espinhos pela coroa da vida. Quantas vezes, diante das ruínas, esquecemos disso? Achamos que Deus se calou, quando na verdade Ele está preparando o renascimento. Assim como Belém, pequena e esquecida, foi escolhida para abrigar o Salvador, Deus também escolhe os corações quebrados para restaurar o impossível. Quando o mal parece invencível, o Messias se levanta. Quando tudo desmorona, Ele reconstrói. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Esse é o Deus que Miqueias viu, o Deus que não apenas julga, mas perdoa, que não apenas corrige, mas restaura, que não apenas disciplina, mas salva. E talvez essa seja a mensagem mais urgente para o nosso tempo. O Brasil e o mundo podem estar à beira do abismo, mas o abismo não é o fim para quem olha para o alto. Quando o homem chega ao limite, Deus começa. Quando a força humana falha, a graça entra. E quando a desesperança tenta reinar, a misericórdia se levanta com poder. Talvez você tenha olhado ao redor e só enxergado decadência, corrupção, violência, famílias em guerra, fé diluída, valores invertidos. Mas a mesma promessa que sustentou Miqueias sustenta você. Deus ainda está ouvindo. Ele ainda perdoa, ainda levanta, ainda transforma. E mais do que restaurar uma nação,
Ele quer restaurar corações, porque uma nação só muda quando o coração do seu povo muda primeiro. Por isso, olhe novamente, não para o caos, mas para o céu. A escuridão pode ser densa, mas o amanhecer já está vindo. O juízo não é o fim da história, é o prelúdio da misericórdia. O Deus que julgou Israel foi o mesmo que enviou Jesus. O Deus que disciplina também é o que abraça. E enquanto houver um povo disposto a se ajoelhar, ainda haverá redenção. O que Miqueias viu entre as cinzas foi o mesmo que precisamos ver hoje. Um Deus que não desistiu de nós. E quando uma nação inteira se volta para Ele, com lágrimas, arrependimento e fé, o impossível acontece. Porque mesmo à beira do abismo, ainda há um Deus estendendo a mão e dizendo: eu posso reconstruir tudo, se vocês apenas olharem para mim. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas permanecem até o fim de uma mensagem como esta, e isso mostra algo profundo sobre você. O seu coração ainda anseia por verdade, por luz e por sabedoria à luz da fé cristã. Em um mundo que se acostumou à escuridão, você escolheu permanecer firme, buscar discernimento e se aproximar de Deus. Isso não é coincidência, é um chamado. Antes de encerrarmos, convido você a fazer uma breve oração comigo. Feche os olhos por um instante, onde quer que esteja, e permita que essas palavras se tornem suas também. Senhor meu Deus, diante de tudo o que ouvimos hoje, reconhecemos que nossa nação e nossos corações precisam de Ti. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que ficamos em silêncio diante da injustiça, pelas vezes em que deixamos o mal se tornar rotina. Purifica o nosso lar, renova a nossa fé e desperta em nós o desejo de viver conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo reacenda a esperança dentro de cada um que ouviu esta mensagem. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: sou grato a Deus. Assim, poderemos saber quem ficou conosco até o fim e está caminhando junto nessa jornada de fé e transformação. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma e iluminam o coração. E se você desejar contribuir com este ministério, considere se tornar membro. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas que precisam ouvir. Ao final deste vídeo, deixaremos mais 2 conteúdos recomendados, com reflexões cristãs profundas que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração. E lembre-se, mesmo quando o mundo parece à beira do abismo, o amor de Deus continua sendo o alicerce que jamais desaba.